vamos estudar o Salmo de número 126. Na verdade, hoje eu já estava com um sermão até adiantado, que seria o Salmo 73. Mas por tudo que aconteceu aqui hoje de manhã, eu falei, não, hoje nós vamos mudar e vamos reestudar o Salmo que nós já estudamos há algum tempo aqui, que é o Salmo 126, é um Salmo que fala da gratidão, é salmo que fala sobre a perseverança e acreditar e crença num futuro melhor. Hoje de manhã os irmãos me fizeram uma surpresa, acho que eu fiquei muito feliz e surpreso mesmo, eu só descobri realmente que era uma surpresa a mim, quando eu vi o pessoal tão cedo aqui na igreja. Eu falei, gente, não é agarrado aqui, né? Cheguei, tinha muita gente, então fiquei muito feliz com a presença dos irmãos, e por isso eu resolvi, quando eu falo que eu resolvi, porque Deus nos mandou resolver, eu acredito que seja assim, e esse é o Salmo 126, e ele diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Bonito, né? Que salmo lindo, que salmo que demonstra uma profunda confiança aqui em Deus. Esse é o Salmo 126, e eu, de forma até mais provocativa, eu intitulei o nosso sermão de hoje como 2016, o ano da colheita. Aí a gente fica olhando, mas pastor, nós estamos vendo o ano da crise. E eu vou trabalhar nesse sermão na perspectiva dessa confiança mesmo, sabe? A confiança de que as crises, elas podem produzir nas nossas vidas uma série de fatores, inclusive esperança. Inclusive esperança de dias melhores. O boletim era para ter ficado pronto hoje, o mensal, não ficou, mas o artigo que eu escrevo lá fala sobre homens e mulheres de Deus na história da Bíblia que se aproveitaram da crise para se tornarem pessoas melhores e para fazerem pessoas melhores ao redor deles. E a Bíblia é plenamente recheada de pessoas assim. Gente que aproveitou a crise. Lá eu tenho alguns desses personagens, mas, por exemplo, eu falo um pouquinho do apóstolo Paulo, que ele aproveitou a prisão para escrever uma das cartas mais lindas que nós conhecemos, que é a Carta de Alegria. Talvez se ele não tivesse preso, ou seja, se Deus não tivesse colocado Paulo num lugar, ainda que fosse uma prisão domiciliar, provavelmente ele não teria parado todas as atividades dele para nos deixar uma das preciosidades bíblicas. Então, em tempo de crises também, que grandes homens de Deus fizeram toda a diferença. Fizeram amigos, fizeram relacionamentos mais profundos com Deus, cresceram profissionalmente. É também na crise que a gente pode perceber, como o Carlos acabou de testemunhar aqui, tudo que Deus faz, porque Deus é bom, Deus continua sendo bom. O texto de hoje, ele vai, eu acredito que nos dê essa esperança. Esse salmo é um salmo chamado de salmo de peregrinação. O que é um salmo de peregrinação, meus irmãos? É um salmo em que as pessoas provavelmente cantavam e louvavam a Deus enquanto eles estavam caminhando para determinadas festas. Os livros dos salmos, ele é dividido em vários tipos de salmos. Então nós temos aí os cânticos de aleluia, os cânticos de ação de graças, os salmos de oração e súplica, salmos de penitência, os salmos históricos, os salmos de majestade, da majestade divina, os cânticos litúrgicos, os cânticos de romagem, que são esses cânticos de peregrinação, os cânticos da criação, salmos de sapiência e salmos didáticos, salmos messiânicos e salmos imprecatórios. Esses imprecatórios chamam atenção, porque é uma forma de louvor também.
E quando você pensa, por exemplo, no Salmo 137, o salmista diz o seguinte: olha, quem dera o Senhor pegasse os filhos dos nossos inimigos e os atirasse nas pedras. Então esse era um louvor, era uma forma deles cantarem também. Esses são os conhecidos salmos imprecatórios. Então você tem salmos que louvam a Deus, que exaltam a criação, que demonstram a gratidão, que demonstram a bondade de Deus, mas também havia alguns salmos que falavam mal dos seus inimigos. Então você tem aqui vários desses salmos. Esse salmo, especificamente, o Salmo 126, ele vai trabalhar com uma perspectiva do povo de Deus que tinha voltado de uma escravidão. Então vamos lá. Para você que não conhece a história, então você tinha o povo de Israel, especialmente o povo de Judá, foi levado como cativeiro pelos babilônicos, e aqui já é um salmo que eles estão agradecendo a Deus, porque aquela fase difícil tinha passado. Irmãos, uma fase extremamente difícil, porque esse ataque do Império Babilônico a esse povo, ao povo de Judá, não foi um ataque assim, a gente pensa em coisas meio que românticas, baseadas naquilo que a gente vê às vezes em filmes e na televisão, não. Era uma nação inimiga que entrou por etapas. Eu não vou passar isso para vocês hoje, no grupo pequeno vocês podem discutir, nas folhas do grupo pequeno, você tem aí todas as etapas desse ataque, mas você tem ali, esse ataque foi feito em algumas etapas, em algumas partes, houve profundo sofrimento. Quando os babilônicos chegaram para atacar Judá, para atacar Israel, pensa, meus irmãos, uma das primeiras atitudes deles foi retirar os filhos das mães, e os melhores, inclusive, os sem defeitos, os inteligentes, os bonitos, e ele tira esses jovens das suas mães, das suas famílias, e levam esses meninos para a Babilônia. Então, não é uma coisa romântica, não é uma coisa que a gente assiste nos filmes e na televisão, é uma coisa muito difícil. Depois, nas suas outras etapas, eles entram ali em Jerusalém e destroem o templo, pegam as coisas que eram sagradas e levam então para servir os deuses lá, os deuses da Babilônia. Então, meus queridos irmãos, foi algo extremamente difícil, algo muito duro. A gente sabe da importância que a igreja tem para nós. Nós sabemos que esse lugar aqui, ele não é lugar sagrado. Eu não tenho a menor dúvida disso, a gente ensina isso para os irmãos. Não existe lugar sagrado para nós, não existe. Isso aqui não é sagrado. Não é. Em hipótese alguma é sagrado. Não existe nada, parede. Sagrado são as pessoas. A reunião dessas pessoas é que produzem culto. Isso aqui durante a semana, enquanto a porta está trancada, não é uma igreja só pelo nome, mas é um salão. Nós é que fazemos igreja, mas nós temos um carinho especial pelo lugar em que nós nos reunimos. Recentemente uma igreja, recentemente não, já há alguns anos, uma igreja nossa, numa cidade no interior, ela foi assaltada durante a madrugada, e eles ficaram muito chateados com aquilo, muito chateados. E ficaram depois muito mais tristes quando perceberam que os ladrões passaram a noite toda dentro da igreja, inclusive fumaram maconha dentro da igreja durante o tempo em que os ladrões passaram lá, roubando, desmontando o som para levar. Por quê? É porque era um lugar sagrado? Não, porque as pessoas têm um carinho especial por aquele lugar em que nós nos reunimos. Agora, nessa época aqui, o lugar era sagrado. O templo, ele era a materialização da presença de Deus. E os babilônicos vêm, levam os filhos, destroem as pessoas, houve fome, houve no sítio aqui, no cerco, houve fome, houve morte, houve tantos problemas, e depois há essa destruição total do templo e o roubo, vamos chamar assim, o confisco de todos os utensílios do templo pela Babilônia. Meus irmãos, como nada dura para sempre, a gente gostava muito de conversar com o seu Américo, meu avô, e porque ele, entre tantas, é um homem muito sábio, um crente de oração, e ele sempre, quando a gente conversava com ele, ele dizia o seguinte: gente, não fica assim, porque essas coisas, elas não duram para sempre. As tristezas, as lutas da vida, elas não duram para sempre. Calma.
tenha fé, tenha perseverança que as coisas passam. E para esse povo também passou. Não passou rapidamente, foram 7 décadas aproximadamente, em que eles ficaram ali no cativeiro, ali como escravos da Babilônia. E por que, meus queridos irmãos, que eles foram escravos? Porque eles foram desobedientes. Essa é a principal resposta para essa pergunta. Eles foram desobedientes. A gente tem alguns exemplos. Por exemplo, quando o rei Ezequias, lá atrás, quando ele recebe alguns anos a mais de vida, e depois ele recebe os babilônios, lá no começo. E lá o profeta já tinha avisado para ele, olha, vai chegar o dia em que esses babilônios vão roubar tudo que vocês têm. Tempos depois, você tem aqui o profeta Abacuque, que estava muito preocupado com a situação ali da região dele. Mais ou menos como o Brasil. Ele não ligava a televisão, porque não havia TV naquela época, mas o profeta Abacuque, provavelmente, se ele tivesse, ele ligaria a TV e enxergaria todas as mazelas que existiam no país dele. Todas as mazelas que aconteciam ali naquele lugar. Gente fazendo mais ou menos o que nós temos visto e ouvido no Brasil há algumas décadas. E ele então fica muito preocupado e pergunta para Deus, Deus, por que o Senhor vê as coisas ruins acontecerem e não toma posição? Olha, que pergunta difícil. E Deus diz para ele, não, Abacuque, eu vou tomar posição. Eu vou julgar esse povo. Só que eu vou julgar esse povo fazendo algo muito difícil, inclusive, para você. Quem vai julgar esse povo vai ser um povo pior do que ele. E aí depois Abacuque fica muito chateado com essa resposta, até que lá na frente ele entende que Deus, ainda que todas as coisas não aconteçam, que não haja fruto, que não haja comida, que ele ainda assim vai louvar o Senhor. Mas havia todo esse processo de desobediência, as mazelas acontecendo ali no país, até que eles foram levados para o cativeiro. Mas como disse há alguns minutos, nada dura para sempre. E eles então, em determinado momento da história, eles foram libertos. Eles foram libertos, eles tinham uma nova chance, eles tinham ali uma nova oportunidade. E aí o texto começa dizendo que quando Deus restaura a sorte, ou seja, restaura o destino, eles ficam como quem sonha. Como quem sonha. E eles começam então a voltar para o seu país, a voltar para a sua terra natal. E vocês que estão lendo a Bíblia aí, em conjunto com a igreja, já conheceram até os nomes dessas pessoas. Voltou primeiro Zorobabel, com uma lista enorme de pessoas, alguns até disseram, mas que tamanho de lista de nome? Então foi o Zorobabel, um tempo depois foi o Esdras, e um tempo depois foi o Neemias. Então eles reconstruíram o culto, reconstruíram o templo, reconstruíram os muros, fizeram a leitura da lei, organizaram tudo ali em Israel, em Judá, especialmente em Jerusalém, para que a vida voltasse ao normal. Então, meus queridos irmãos, tempo depois, o autor do Salmo, ele escreve sob essa perspectiva de que o sofrimento passou, de que as lutas passaram, de que as coisas difíceis tinham ficado para trás, e ele escreve então esse salmo na perspectiva de uma nova vida, na perspectiva de um novo destino, de uma nova sorte. E é baseado nisso. Eu quero conversar com os irmãos sobre esse salmo em 3 tempos verbais. O salmo, ele trabalha com o presente, com o passado, com o presente e com o futuro. Se você não tiver a sua Bíblia aberta, aí no Salmo 126, você enxergará os tempos verbais muito claros. Ele diz mesmo sobre o passado, o que uma pessoa que já viveu bastante na vida, uma pessoa que já passou por experiências difíceis, e também boas experiências, como essa pessoa deve se comportar em relação ao passado. Mas também é uma pessoa que está vivendo o presente. E ele deve, ao mesmo tempo, qual que é o comportamento dele em relação ao presente? E como é que um crente que confia em Deus deve pensar acerca do futuro? O que ele deve pensar sobre o futuro? Acho que aqui, creio que esse texto, o salmista nos dá com muita clareza as nossas ações sobre o passado em relação ao presente e as nossas relações com o futuro. No passado, meus irmãos, ele foi liberto da escravidão. E aí, quando a gente pensa no passado, a ideia é que a gente possa regozijar e alegrar pelo que Deus fez na nossa história. O salmista começa
falando sobre a atitude de um sonhador. Sonhador aqui, meus irmãos, é aquele que pede para o outro, por favor, me belisca, para saber se isso é verdade. Esse é o sonhador, são coisas tão boas que ele não acredita que tudo aquilo aconteceu na vida dele. Não é ser um lunático, um sonhador. Ontem, lá na Igreja Central, eu conversei lá com os jovens da nossa federação aqui, e aí eu contei algumas histórias, por exemplo, do Paulo Augusto. O Paulo Augusto é divertido demais. O Paulo Augusto é uma criança, é um sonhador, sabe? Ele é muito criativo. A Ana não era, o Paulo é. A Ana sempre foi, acho que por ser mulher, né? A mulher ela sempre é mais madura do que o homem. Né? A mulher está à frente do homem na maturidade, a vida desde que nasce. A Ana não tinha isso. O Paulo é um menino sonhador. O Paulo agora, a última dele tem vários. Eu já contei do lobo mau que voava um dia aqui, né? Que ele queria que eu fosse até o lobo mau que estava voando. Eu falei, Paulo, mas o lobo mau não, papai, ele voa. Olha aí, esse é, como é que fala, transgênero, né? Agora ele quer que, a gente mora no 6º andar, ele quer que eu tranque as janelas do quarto, porque tem um monstro que vai entrar pela janela. Paulo, mas que monstro que é esse, meu filho? Nós estamos no 6º. Não, papai, ele anda pela parede. Paulo. O Paulo Augusto, o que esse monstro faz, papai? Ele entra aqui para chupar meu pé. Eu falei, gente, mas que monstro, fim de linha. Eu subi na parede para chupar seu pé, meu filho. Que monstrinho, mequetrefe esse que você arrumou? Um monstro que chupa pé de criança. Então esse é o monstro da atualidade do Paulo Augusto. E não é sobre esse sonhador que o salmista está falando. Esse sonhador sobre quem o salmista está falando é o sonhador daquele que não está conseguindo acreditar nas coisas que Deus fez no passado dele. E ele fala, olha, Deus colocou um sorriso na nossa boca, Deus colocou júbilo na nossa língua, Deus colocou o reconhecimento, olha, inclusive lá nas nações, todo mundo estava dizendo quão grandes coisas o Senhor fez e faz por esse povo. E aí ele termina a primeira sessão do Salmo dizendo assim, por isso estamos alegres. Meus irmãos, quando eu olho para trás, meus irmãos, eu tenho que identificar na minha história o bem que Deus faz a nós. O Salmo 137, que é esse que ele pede para que os filhos, os inimigos sejam jogados na pedra, ele é de fato um salmo que retratou a história deles, o quanto era difícil. O povo judeu, o povo aqui de Israel, era um povo que gostava muito de música. Vocês sabem que havia das 12 tribos, 13, né, com a divisão ali dos filhos de José, uma dessas tribos, ela não tinha que plantar, não tinha que colher, não tinha que fazer nenhum tipo de trabalho braçal. As outras tribos deveriam trabalhar para sustentar essas pessoas. Esse era o princípio. E para que esse povo fizesse o quê? Entre outras coisas, para que esse povo cantasse. Era para cantar, para celebrar. E eles eram sustentados nesse sentido. E lá no Salmo 137, eles fazem uma oração para Deus assim: eu prefiro ficar mudo do que cantar numa terra que não é a minha. Então olha o sofrimento deles, e aqui eles conseguem olhar para trás e perceber o quanto Deus foi bom na história deles. Nós temos um hino, que até que vamos cantar aqui um pouquinho mais tarde, que diz, quantas bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las, ou seja, enumere, e você verá e ficará surpreso o quanto Deus tem feito ou fez na nossa história. Hoje, como disse, amanhã, na verdade, eu completo meus 42 aninhos. Se fosse segredo, hoje não seria mais. Né? Porque de manhã todas as mesas estavam todas lá escritas, 42 anos. Né? Então, meus 42 aninhos. E alguém aqui fez uma graça, que foi o Sérgio, sobre uma das minhas experiências de quase morte, por exemplo. Eu tive luta pela sobrevivência na barriga da minha mãe. Quando, numa viagem, ela grávida, vindo para dar à luz, eles perderam o controle do carro. E esse carro, meu pai parece que cochilou, dormiu no volante. E acordou do outro lado do acostamento, com as pedras batendo embaixo do carro.
Com 3 ou 4 anos de idade, num rio aqui perto, eu morri afogado. Literalmente, perdi todos os meus sentidos ali, de me pegar sem nenhum sentido. Aos 10 anos, uma meningite. Aos 13, um atropelamento de um caminhão. Parou? Antes do casamento, bati meu carro aqui na esquina da Presidente Kennedy, perda total dos 2 carros. E eu estava errado, mas estava devagar, eu estava correndo o outro, né? Sempre assim, né? Mas de verdade, eu entrei errado, acho que eu estava preocupado com alguma coisa, e ele vinha a mais de 100 por hora descendo a Presidente Kennedy, bateu na porta do meu carro, e o motor do carro dele quebrou e rachou em 2 lugares no sistema elétrico. Então, irmãos, o que eu posso querer mais? O que eu posso agradecer mais a Deus do que está aqui? O que mais eu posso querer? Talvez seja o que Paulo, quando ele pedia para Deus, Deus me cura, eu tenho uma enfermidade que ninguém não sabe qual que é, há quem diga que era uma cegueira, há quem diga que era epilepsia, há quem diga que poderia ser algum outro tipo de mal que ele sofria. E Paulo chega em Deus por 3 vezes, Deus diz o que para Paulo? Paulo, o que eu fiz por você já é suficiente. A minha graça por você já basta. Paulo, ainda que você morra, Paulo, o que eu fiz por você já é suficiente. E eu não tenho a menor dúvida, meus irmãos, que a bondade de Deus esteve comigo na minha história, em todos esses períodos de quase morte, e estará comigo no momento em que for o momento da morte. Isso também não quer dizer que Deus é bom com um ou ruim com o outro, porque um viveu e o outro morreu. Mas sempre quando a gente olha a nossa história, nós vamos encontrar grandes coisas, grandes ações de Deus, para a gente poder testemunhar, para poder contar. Como eu não posso ser grato pelos filhos? Paulo nasceu e já descontou a primeira, né? Não respirou, espero que fique só na primeira, inclusive, mas não respirou e passou a primeira noite de vida na UTI. Então, aí depois teve uma pneumonia que ele teve esteve à beira da morte, que não foi para a UTI, porque não tinha vaga nas UTIs de Anápolis para ir naquele dia. Então eu vejo o Paulo aí correndo, brincando, às vezes dando trabalho, aí você olha e fala, meu Deus, eu tenho tanta coisa para agradecer. E eu sei que se você, ainda que sejam dias de crise, dias de luto, dias de perda, mas quando você olha na sua história, meus irmãos, eu tenho certeza que há, assim como havia na vida do salmista, inúmeros motivos para dizer, olha, a minha boca está cheia de alegria, os meus lábios estão cheios de júbilo, e eu sou feliz, eu estou alegre pelo que Deus fez no meu passado. Eu tenho certeza. Eu até lanço um desafio. Chega em casa e faça uma lista de tudo que você tem para agradecer a Deus nesse ano e nos últimos 2 anos. Não vamos nem contar com os nossos anos todos de vida. Você ficará surpreso quanto Deus fez por você e pela sua casa, pela sua família, pelos seus amigos nesse ano. Então, quando a gente olha o texto aqui no passado, a gente tem a perspectiva de alguém se alegrando e se tornando grato a Deus por aquilo que havia acontecido no passado dele. Aqui, você continua o texto e você vai ter aí no versículo 4 a mudança de tempo verbal. Você tem os tempos verbais aí nos primeiros versículos, assim, ó. Quando o Senhor trouxe, foi um sonho, a nossa boca se encheu, as outras nações diziam, o Senhor fez. Agora, quando você pega, especialmente o versículo 4, o tempo verbal ele é alterado. Ele é mais do que alterado o tempo, é alterado inclusive o modo, porque enquanto você tinha aí alguns verbos indicativos, não é aula de português não, tá? Mas você vai ter aqui um verbo no imperativo. Você tem o verbo assim, Senhor, restaura-nos. É uma ideia mesmo de uma oração com um pedido bastante incisivo, não é ordem. Porque ele não poderia dar ordem para Deus, mas ele sabia que ele poderia fazer um pedido para hoje, um pedido muito incisivo. E o pedido que ele faz no presente é pedido de restauração. Restauração é assim, irmãos. A gente, na lua de mel nossa, eu e Rosa, há até pouco mais de 10 anos, a gente foi a Ouro Preto conhecer as igrejas históricas, a história do Brasil. E ali em uma das igrejas
tinha acho que não sei se a pintura nos tetos das igrejas tem um nome específico, né? Não sei se é. Não sei, tem um nome lá, ok? Tem um nome que é o nome próprio daquele tipo de pintura. E tinha uma muito bonita. E como a gente tinha pago ali um guia que andou conosco ali, ele disse que aquela pintura ela era relativamente recente aos olhos das pessoas. Porque a pintura estava coberta por uma tinta branca. Por quê? Porque ela foi feita pelo mestre Caribe, se não estou enganado, lá na época do Aleijadinho. Com o tempo as pessoas não deram importância para aquela pintura e pintaram por cima. Pintaram, fizeram uma tinta de parede comum por cima. E recentemente, eu não sei há quantos anos, eles tinham descoberto que lá atrás tinha uma pintura e eles foram restaurar a pintura, ou seja, tirar a película, a camada de tinta branca de cima e restaurar a pintura anterior. Restauração não significa conserto. Conserto é assim, meu carro bateu, eu levo para consertar. Consertar é fazer ficar bom. Restaurar é fazê-lo ficar como ele era antes. Isso é restauração. A igreja de Pirinópolis, quando teve aquele triste incêndio, a igreja católica, a matriz ali de Pirinópolis, ela não foi reformada, ela foi restaurada, porque ela precisava voltar a ser como ela era antes. Esse me parece o pedido aqui do salmista: Senhor, restaura-me. Ou seja, me faça ser como era plano original, para que um dia eu fosse. Não é para eu ser como eu era ontem, mas provavelmente a restauração, ela deveria ser, ou ela deveria caminhar para que eu me tornasse como eu deveria ser um dia. Que seria o plano original de Deus para a minha história, para a minha vida. Eu vejo que essa é a principal oração do salmista nessa época. Senhor, restaura-me, me faça parecer com o Senhor. Me faça parecer com o Senhor. Pedrinho, tem um vídeo, prepara para mim. Restaura-me, Senhor, faça-me parecer com aquilo que eu deveria ser. E ele faz então uma comparação. A comparação é: restaura-me, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor enche os leitos dos ribeiros no deserto. Nas versões um pouco mais antigas diz: assim como os ribeiros do Negueb, assim como o Senhor enche o Negueb. Põe para mim, Pedro, por favor, para vocês entenderem qual que é o pedido do salmista. Percebam que aqui é uma região totalmente desértica. Isso, pode deixar, não, acende só o bastante. A região é desértica. Aqui é um fenômeno que acontece lá na região, de que dura aproximadamente 4 a 5 meses, em que o deserto ele é inundado por umas chuvas que acontecem numa região bem mais distante e que inunda o deserto. E aí, a partir do momento em que o deserto for inundado, toda essa vegetação será restaurada nessa época, nesses provavelmente 4 meses, se não me engano, de outubro até abril, novembro, dezembro, janeiro, março, abril, 6 meses. Se não me falha a memória das minhas leituras sobre isso aí. Tá? Mas olha para vocês verem como é que é interessante. Olha, está todo mundo aí aguardando a enchente do Negueb chegar.
Obrigado. Então o salmista, ele pede para Deus um presente, ele até poderia pedir riquezas, né? Judeu, né? Eles são muito dedicados ao trabalho, ao ajuntamento de riquezas, mas ele não pede. A oração dele, o presente dele é: Senhor, restaura a minha sorte, como da mesma forma que o Senhor restaura e os desertos na época da enchente do Negueb. Ele está dizendo mais ou menos assim: Senhor, faça com que a minha vida no presente seja muito parecida com a vida do Senhor, a fim de que por onde eu passar haja vida. Porque quando a enchente começava, ali a vida surgia em volta daquilo. Voltavam então todas o verde, as pessoas começavam a sobreviver de novo naquela região. Então esse é o principal pedido do salmista. Não era por bens, não era por riquezas, não que nós não possamos pedir por isso em momento algum. Não era nem por saúde, mas era para que a sorte, o destino dele fosse restaurado, ou que ele mesmo fosse restaurado, a fim de que ele pudesse ser vida por onde ele passasse. Esse é um grande desafio desse mundo. Ser vida por onde eu passo. Ser vida, meus irmãos, lá na minha escola, são 400 alunos. Como é que eu sou vida lá na escola em que ministro aula? Como eu posso ser vida na vida daqueles meninos? Muitos estão mortos no pecado, e outros, além da morte do pecado, ainda tem a morte social, por conta de tantos problemas em que eles vivem e convivem. Como é que o jovem pode ser vida no namoro? Como é que ele pode dar vida para a namorada? Como é que a namorada pode dar vida para o namorado? Infelizmente, há alguns namoros sob os nossos olhos que é muito mais morte e doença do que vida. De tão complicada que é a relação, de tão mal que um faz para o outro. E aqui ele diz: Senhor, me faça ser vida por onde eu passar. Para minha esposa, ela para mim, eu na vida dos meus filhos, eu preciso ser vida na vida deles, eu não preciso ser morte, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo para o meu neto, para o meu filho. Eu preciso ser vida na vida deles. Eu preciso ser vida, meus irmãos, para o porteiro lá do prédio. Eu preciso ser vida na vida dele. Eu recebi, quando mudei para esse prédio que estamos morando agora, uma das questões que alguém disse para o pastor: olha, o fulano que morou aqui, que vocês não conhecem, nem eu não conheço, na verdade, não sei nem quem é. Mas olha, ele foi muito problemático aqui. Entre tantas coisas, ele brigou, ele destratou várias vezes os porteiros do prédio. Então, não, eu quero ser vida, eu preciso ser vida na vida deles, eu preciso que de alguma forma eles possam ver o perfume de Cristo exalando pelos meus poros. Eles precisam saber que ainda que eu fale pouco com eles, mas eles precisam saber que lá em casa tem vida, que lá em casa não tem grito, que lá em casa não tem briga, que lá em casa não tem desespero por nenhum motivo, mas que é vida, que a gente tem vida. É isso que o salmista pede: Senhor, restaura a minha sorte, restaura a minha vida, para que a minha vida seja como os ribeiros que se formam na região do deserto, e por causa dos ribeiros, a vida se estabelece ali durante um período do ano. Esse é o pedido. E por fim, o tempo futuro, ele também é para o futuro. Ele diz assim, aqueles que serão com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão, vão lá para frente. E aquele que sai chorando enquanto lança semente, ele voltará com alegria, trazendo os feixes, trazendo ali a sua colheita pronta e enrolada com fartura. Aqui o texto usa duas expressões, inclusive antagônicas, que são expressões clássicas da poesia hebraica, que é esse antagonismo, que é a ideia de chorar e de se alegrar. Aquele que chora se alegra, isso é característica clássica aí da poesia hebraica. E aqui você tem essa expressão: olha, se a gente chora enquanto semeia, a gente um dia vai ter alegria para colher os frutos da nossa semeadura.
Hoje as minhas histórias são dos meus 2 filhos, mas eles são divertidos mesmo, assim como os filhos de vocês. Tá? Eu sei que vocês pudessem contar as histórias deles, teríamos aqui muitas. Quando a gente mudou do prédio, agora, em 2 meses aproximadamente, um dia a Ana Luísa estava em pranto, estava chorando muito. A Ana Luísa não é de chorar. Tá? Imagina, tá? E chorando muito, ela estava muito triste, ela estava quase que deprimida, chorando lá em casa. E a gente então perguntou, Ana, por que você está chorando desse jeito? Estou com saudade do meu guarda-roupa. O choro dela, o pranto, era saudade do guarda-roupa. Aí a gente conseguiu controlar a Ana Luísa, minha filha, um guarda-roupa, a gente comprou, vai ter outro, né? Aí tudo bem. Aí um dia, saindo aqui da igreja, já essa semana, a gente passou perto do prédio e começou a chorar de novo. Ana Luísa chorando porque saudade do seu Chico, que era o zelador do prédio. Então ela chorou um dia pelo guarda-roupa, depois ela melhorou, né? Porque ela já chorou com saudade do seu Francisco, do seu Chico, que é assim que a gente chamava, e lá e chama até hoje. O seu Chico era um amigão de todo mundo, era o zelador do prédio. Ela chorando por saudade dele. O texto, ele fala de choro, vai falar de choro, mas talvez seja um choro um pouco mais, talvez não que não tenha sentido o choro da Ana, porque em cada etapa da nossa vida nós temos as nossas preocupações, as nossas dúvidas. Tá? Mas aqui é provável que seja aquele choro, aquela preocupação que ela é feita durante um trabalho, durante a semeadura. Hoje a Islane, aqui nas homenagens, ela usou um termo muito interessante. Ela usou um termo que é comum no meio evangélico, mas às vezes ele é desfocado, porque ela falou sobre a lei da semeadura, que é a história do semear e colher. Embora esse termo seja muito usado para a questão do dinheiro, que também é o que Paulo fala aos Coríntios, também entra nisso, mas ele é muito mais amplo do que isso, é muito mais amplo do que dinheiro. Tem a história de semear amor e colher amor. Tem a história de semear respeito e colher respeito. Tem a história de você semear coisas boas na vida das pessoas e lá na frente você colher coisas boas na vida das pessoas. Tem também a ver com dinheiro aplicado no reino de Deus, na igreja, tem também relacionamento com isso, mas me parece que essa lei ela é muito mais ampla do que apenas dinheiro. Nós muitas vezes, meus irmãos, a gente quer medir bênção de Deus pelo dinheiro. O fulano tem dinheiro, é abençoado por Deus. Aquele não tem dinheiro, não é abençoado por Deus. Sendo que a Bíblia, ela mostra, inclusive, que há coisas muito mais importantes. Aquele filósofo, o Cortella, a gente estava assistindo um vídeo junto com o Rafa, e ele falava sobre coisas que são essenciais e coisas que são fundamentais. E ele diz, dinheiro é essencial, não é fundamental. Essencial são coisas muito importantes, fundamental é algo que você não pode perseguir. E ele diz, olha, é legal o vídeo, viu? Muito interessante o debate que ele faz sobre isso. Dinheiro é essencial, mas dinheiro não é fundamental. Há coisas fundamentais e há coisas essenciais. O dinheiro é essencial, não é fundamental. E aqui ele está falando sobre coisas grandes da vida. Fala, olha, aquele que semeia chorando, ele voltará com muita alegria, colhendo aquilo que ele plantou. Por isso que eu coloco de forma até provocativa o título do sermão como 2016, ano da colheita. Por quê, meus irmãos? Pode ser que você não colha dinheiro. Pode ser que você não colha resultados financeiros esse ano, não sei. Meu patrão não é a Dilma, meu patrão não é o Lula, meu patrão não é o Marconi, meu patrão é Jesus, é Deus. Ele que sabe das coisas que vão acontecer na minha vida. Mas pode ser que você não colha frutos financeiros esse ano. Mas pode ser que Deus tenha preparado para você coisas que você nunca poderia experimentar em tempo de bonança. Comunhão com Deus é uma delas, amizade com pessoas, amizades sinceras, outra, dependência de Deus, outra, tantas coisas que nós provavelmente colheremos em 2016, que nós não podemos colher nos anos de bonança que nós tivemos no Brasil nessa última década. Talvez correndo tanto atrás de dinheiro, sem tempo para ninguém, sem tempo para nada, só comprar, construir, acumular patrimônio, e dinheiro, e carro, e viagem. Talvez seja um momento até de grandes colheitas para a nossa vida. Colheitas de coisas essenciais. Talvez, pode até ser que não, pode até ser que sim também, que colhamos coisas fundamentais como dinheiro, mas pode ser que tenhamos aí colheitas muito grandiosas de coisas essenciais.
de bênçãos que vem do trabalho. Por isso que eu acredito no futuro, eu acredito no futuro. Eu posso, às vezes, desacreditar das pessoas, mas eu acredito no futuro. Porque aquele que semeia com lágrima, com alegria, com júbilo, voltará trazendo os frutos do seu trabalho. Essa é a postura do salmista diante do futuro. Aquele que semeia, às vezes chorando, porque não é fácil semear, meu Deus. A semeadura é uma proposta difícil, porque às vezes semear é sob sol e chuva, é enfrentando todas as durezas da natureza. Mas ele diz, aquele que semeia, ainda que seja chorando, um dia voltará com alegria, mostrando os frutos do seu trabalho. Essa vai ser a minha postura para o ano de 2016. Ainda que os nossos líderes, isso sem nominar, sem dizer em qual esfera, que não são servos do Senhor Deus, eu não posso esperar de fato coisas, comportamentos de um filho de Deus, de quem não é. Eu sei o meu comportamento é semear, ainda que seja chorando, ser o melhor pastor que eu puder ser o melhor professor que eu puder ser o melhor pai, o melhor esposo, o melhor amigo, ser o melhor cidadão que eu puder ser. Porque eu sei que um dia eu voltarei com alegria, colhendo os frutos da semeadura. E é isso que eu convido cada um de vocês a semear, ainda que chorando, para que um dia nós possamos colher os frutos e dizer, olha, são frutos do ano da crise. Esses são os frutos daquele ano. E que Deus possa nos abençoar. Amém? O passado, alegria e agradecimento. O presente, que Ele nos restaure para sermos vida na vida dos outros. E o futuro, que eu possa semear com choro para colher com alegria. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém?